Eu quero fazer um vídeo em defesa da leitura, porque nos últimos tempos eu percebo que as pessoas transformaram a leitura em algo que ela não deveria ser, ou em algo que ela não é, porque começaram a achar que só vale a pena ler para atingir algum objetivo. E eu queria construir um raciocínio de algo que eu falo para os meus alunos desde sempre, pelo menos desde 2023, que é uma ideia simples de que você não deveria estudar tendo um objetivo em mente sempre. O que você deveria fazer era estudar para resolver as suas questões pessoais e a perceber que o reflexo ou os frutos que você colhe do estudo não são frutos que vão vir diretamente de uma ação específica, mas do conjunto da obra. Porque a coisa é a seguinte, vamos fazer em termos muito simples. Eu ganhei aqui uma caixa de chocolates maravilhosa. Imagine que estudar é você colecionar vários itens que alguns são semelhantes, outros são diferentes, e eles vão ser colecionados de uma forma organizada na sua memória. No começo, você não vai colecionar de forma organizada do jeito que está aqui. Você vai fazer tipo um quebra-cabeça. Estudar é tipo montar um quebra-cabeça. Você tira da caixa aquele monte de peça e é uma bagunça. E você começa a reconhecer as peças e agrupar elas com algum tipo de categorização, que normalmente vai ser por cor. E depois das cores você vai percebendo certas formas geométricas. Você vai ver que tem um verde que tem mais cara de árvore e outro tem mais cara de grama. Aí tem um azul que parece o céu, outro azul que parece o rio. E você vai agrupando isso para formar a imagem final. Estudar é um procedimento muito semelhante a esse. E o que as pessoas normalmente eu vejo elas fazendo com a leitura? Elas fazendo assim, eu quero ler o que este livro tem para oferecer para a minha vida. E aí o que eu tenho a dizer assim, normalmente o que este livro tem para oferecer na sua vida é nada. Sozinho ele não vai fazer grandes coisas. Por quê? Porque o que é um livro? Um livro é uma materialização de um pedaço muito pequeno do pensamento ou do olhar de alguém. Por que eu estou falando do olhar? Porque o olhar é o sentido mais parecido com o pensamento que existe. Entender algo é a forma imaterial, a forma material mais próxima de entender algo é ver algo. Você não fala assim, quando você entendeu algo, você não fala assim, cheirei, entendeu? Relei, ouvi. Não, tu fala, eu enxerguei. Então, ver é a coisa mais próxima que existe do entendimento, entendeu? Ver nem é material, mas você consegue entender, é o sentido mais perto que tem do entendimento. Dos 5 sentidos que a gente tem, sensíveis. E um livro é um pedacinho ínfimo do pensamento de alguém. Isso significa que quando você lê um livro do começo ao fim, você ganhou um negocinho desse tamanhozinho do conhecimento de alguém. Tratando de um livro de não ficção. Quando você lê um livro de literatura, um livro de ficção, você está enxergando um pedacinho de como o autor enxerga o mundo. E as pessoas, e a vida, e a realidade. Então a primeira coisa a entender, quando a gente fala de livro, parêntese no vídeo inclusive, quando a gente fala de livro de ficção, de literatura, você não deve... Literatura nunca eu vou ler Dom Casmurro para me desenvolver, ou eu vou ler Dom Casmurro para amadurecer. Não é essa parada. Literatura é o seguinte, existiram esses caras, e existem esses caras, que eles têm uma capacidade de perceber a realidade muito mais perfeitamente do que eu. E eles conseguem descrever as coisas de uma maneira que eu jamais vou conseguir descrever.
Eu olho para o céu e eu vejo as nuvens cinzas e a chuva. Mas um autor de literatura clássica olha para o céu e ele percebe que a brisa do vento hoje está diferente e ela carrega uma umidade e as nuvens refletem essa umidade porque elas estão num formato... Eu não sei nem descrever porque eu não sou um escritor literário, entendeu? Eu não sou um autor de livros de literatura. Eu não tenho a visão do poeta, do prosador. Então o poeta, o prosador, eles conseguem perceber uma profundidade na realidade que a gente não consegue. Então ele vê coisas que eu não vejo. E quando eu leio aquilo ali, aquilo me modifica. Então a leitura, fecha o parêntese, a leitura, ela é uma dessas poucas coisas da vida que tem um fim em si mesma. Ela é boa porque ela é boa. Ela não é boa por causa de algo. Ler não é bom porque ler me faz ganhar mais dinheiro. Ler não é bom porque ler me faz ser mais inteligente. Ler é bom porque ler é bom. Ler é bom porque o ato da leitura, ele transforma o meu ser, cara. Então existem essas certas atividades que eu não preciso fazer para algo. E veja, eu posso ler para algo, eu posso. Do mesmo jeito que eu posso gravar este vídeo para, com este vídeo, vender o meu curso. Mas para mim, por exemplo, gravar este vídeo é algo bom em si mesmo. Essa atividade, a atividade de gravar o vídeo, é uma atividade que me realiza. Então, para mim, ela é também um fim em si mesma. Isso eu já falei várias vezes. Muita gente nunca vai dar certo no digital porque ele só está fazendo isso para alguma outra coisa. E normalmente essa outra coisa é dinheiro. Só que esse tipo de atividade não é uma atividade que é tão simples de ficar repetindo por dinheiro. Porque ela exige um certo gosto, um certo prazer, uma certa satisfação pelo desenvolvimento das suas ideias. Isso é criar conteúdo, é isso, né? Eu estou desenvolvendo alguma ideia. Mesmo que eu esteja narrando uma outra história, mesmo que eu esteja contando um caso de alguma empresa, de alguém, mas ainda assim é o desenvolvimento de uma ideia. E isso é uma minoria das pessoas que gosta disso. Porque é isso aí, cada um foi feito para uma coisa. Um é feito para ser pai, o outro é feito para ser padre, o outro é feito para ser monge, o outro é feito para ser empresário, o outro é feito para ser político. Então é claro que é sempre uma minoria que é feito para alguma coisa. Mas a gente volta aqui para a coisa da leitura. Então eu vejo que a leitura virou essa espécie de atividade que eu faço porque eu quero alguma coisa específica. Eu quero ler livros para ser mais adorado pelas pessoas. Eu quero ler certos livros para eu ganhar dinheiro. E aí, onde está o erro? Que você passa a pensar que basta isso daqui para eu conseguir fazer o quebra-cabeça. Basta essa pecinha. Basta só essa aqui. Então, ou que eu estou com mais esta pecinha aqui, eu monto a minha caixinha. Mas no conhecimento a coisa se dá um pouquinho diferente. Você não sabe exatamente qual é o momento em que as peças vão se encaixar no seu quebra-cabeça mental, vamos dizer assim. Você não sabe. Você não sabe se é no próximo livro, se é daqui 10 livros. Não dá para ter certeza que é esse conjunto de livros. Não dá. Então, o processo da construção do repertório é um processo que você não sabe qual é a forma que ele vai tomar e quando ele vai acabar. E é por isso que você não deveria tratar o próximo livro como o livro que vai resolver tal e tal e tal problema. Mas você deveria sim estar sempre investigando quais são as questões que você tem sobre as coisas ou sobre a vida. Então eu tenho uma questão, por exemplo, que é:
qual é o jeito certo, o ponto de equilíbrio entre... Vou abrir a porta pro meu cachorro. Qual é o ponto de equilíbrio entre perseguir dinheiro e não ser corrompido pelo dinheiro? Eu tenho essa questão, ela ainda não foi 100% respondida para mim. Eu não consegui chegar ao termo dela. Eu não sei a resposta dela ainda. Eu já li um monte de livros sobre isso, eu já vi um monte de aulas sobre isso. Eu ainda não respondi essa questão. Por exemplo, parêntese, né? O que eu acho? Eu acho que se a minha motivação primária de fazer algo é o dinheiro pelo dinheiro, eu não deveria fazer essa coisa. Então, se é o dinheiro para pagar as contas, o dinheiro para pôr comida na mesa. Agora, se é o dinheiro para acumular dinheiro, tá errado. Essa é uma conclusão que eu cheguei. Se eu estou fazendo isso para acumular mais dinheiro, eu não deveria estar fazendo isso, eu deveria fazer outra coisa. Fecha parênteses. Mas essa questão é só um exemplo que eu quero usar para você entender que, como eu não sei quando eu vou responder, como eu não sei qual livro vai responder, eu continuo a investigação dessa questão, junto com a investigação de tantas outras questões que eu tenho, mas tratando a leitura como algo que é bom em si mesmo, porque, e aí isso é uma coisa muito importante, o objeto livro, ele não é o livro, o material, porque não é o papelão, sacou? São as ideias, porque a palavra que está impressa no papel, porque ela é material, porque ela é um papel impresso, certo? Essa palavra impressa, ela é apenas uma correspondência material de uma ideia. E o que importa, portanto, não é o material, é a ideia. Isso é uma coisa particular do livro, que é diferente, porque isso é diferente da lapiseira. Porque na lapiseira o que importa é o material, é o grafite. Então, se não tem um grafite, a lapiseira é inútil. Então o material importa. No livro não, cara. No livro o material é irrelevante. O que importa é a ideia que ele representa, ou que ele apresenta. Isso significa que, porque a leitura é boa em si mesmo? Porque a vida é a construção ou o desenvolvimento das nossas ideias, porque o desenvolvimento das nossas ideias representa a única coisa que tem fator eternidade em nós, que é a parte imaterial, que é a parte, a gente poderia dizer que é a parte imaterial, que é a parte espiritual, o que é a parte da alma. Eu tenho que falar isso por mais óbvio que isso possa parecer. Não preciso dar nenhuma conotação religiosa para isso. Eu posso só pensar nisso da forma, vamos dizer assim, filosófica, que é, só vale a pena perseguir as coisas que têm a máxima duração. E a máxima duração é eterna. Ou seja, não acaba. Então, o desenvolvimento das ideias é a coisa que importa, porque, na minha opinião, o desenvolvimento do meu espírito é o que vai ficar gravado na eternidade. Porque o meu corpo eu já sei que vai acabar. Vai definhar. Meu corpo vai definhar. E você pode dizer, mas também vai definhar a tua lucidez. Sim, porque a lucidez depende do corpo. Então, se eu tenho uma deterioração, se o meu cérebro deteriora, o meu cérebro físico, as minhas sinapses, os meus neurônios, o meu pensamento vai desaparecendo, eu vou perdendo a lucidez. Então eu posso ter Alzheimer, eu posso ter várias dessas doenças que são doenças que você vê, o cara tá perdendo a lucidez, porque tá ficando velho. Só que, na minha opinião, uma vez que o corpo acabou, morreu, a parte alma, espiritual e material, ela permanece. E ela permanece com tudo o que foi feito. Então, o desenvolvimento da alma me parece a única busca que realmente não deve nunca acabar.
e se ela é a única busca que realmente não deve nunca acabar, o livro passa a ser importante em si mesmo porque ele é um conjunto de ideias que vai fazer parte do meu desenvolvimento espiritual que nunca vai acabar. Então, eu não preciso ler para algo, porque o ato de ler está me fornecendo já o que eu preciso quando eu penso em termos de eternidade. Eu acho que essa parada está confusa e incompleta ainda, que eu expliquei. Mas eu estou explicando ela porque me parece uma redução que tira o valor mais legal e interessante da leitura. Acontece isso na sociedade hoje. A gente tem reduzido os livros a uma mera ferramenta para eu obter alguma conquista mundana. E apesar disso ser verdadeiro, o livro faz isso. Quando eu olho para ele só assim, vira uma redução. Vamos usar um exemplo meio tosco, meio trouxa, assim, meio boboca, idiota. Eu posso tratar a minha esposa só como um objeto de satisfação sexual. E de fato dá para ser. Mas tu percebe como é uma redução absurda do ser humano que é a minha esposa? Tu percebe isso? Que se eu tratar assim, vai cumprir o fim. Dá para eu simplesmente me satisfazer sexualmente com ela. Mas eu estou reduzindo o valor dela a algo muito, infinitamente menor do que é. De uma forma análoga e em termos de comparação é só uma analogia, né? O que acontece com o livro é isso. Ele está sendo reduzido a algo que tiram... E aí qual que é o problema da redução? Que pode parecer para um sujeito desavisado e idiota que uma mulher é realmente só isso. Ele pode parecer para um cara, mulher é isso aí. Esse cara ele só é um trouxa, ele é um burro. Por quê? Porque ele não percebeu que isso que ele tá... Se eu fizer isso com a minha esposa, o nível de felicidade que eu atinjo é infinitamente menor do que se eu tratar ela como um ser humano valioso em tudo que há de completo nele, porque eu vou ser muito mais feliz se eu tratar a minha esposa dentro do seu máximo valor. Por isso que a redução, esse é o grande dano da redução. Aí é claro que ler vai ficar muito mais chato, ler vai ser muito mais pesado, muito menos atrativo, muito mais cansativo, porque quando você reduz a coisa a algo muito menor do que ela é, você tira muito do prazer e da satisfação e da felicidade que aquela coisa pode te entregar. Entendeu? Então, um livro, sendo um pedaço das ideias de alguém, ele é, na verdade, uma oportunidade de convivência com aquele que escreveu. Então, pensa, é a pior de todas as oportunidades de convivência, se você parar pra pensar. Se eu tenho o cara aqui na minha frente para conversar. Imagina, eu estava lendo aqui a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Se eu posso conversar com Paulo, é infinitamente melhor do que eu ler o que ele escreveu. Mas... por sorte, a gente vive num tempo em que a gente pode conviver indiretamente com a pessoa porque eu tenho um escrito dela. Coisa maravilhosa. Eu não posso conviver com Aristóteles, mas eu estou lendo Ética Nicômaco. Eu estou lendo aqui. E eu estou tendo a oportunidade de conviver com ele por alguns dias, por algumas horas, todos os dias, com uma parte dos pensamentos dele. Isso que é a leitura. E isso é bom em si mesmo, porque estar com os outros é bom em si mesmo. Porque sentar para conversar com a minha esposa é maravilhoso, porque é isso, não precisa servir a uma outra utilidade. Então, ele não é útil para outra coisa. Eu sentar e brincar com meu filho não é útil para outra coisa, é bom em si mesmo. Por isso que eu falo que o livro é bom em si mesmo. Porque é bom conviver com alguém que está me
compartilhando comigo parte das suas ideias mais importantes. Porque isso é um outro pressuposto do livro. De que, de tudo que esse cara tem de ideia na cabeça, uma das mais importantes é o que ele colocou aqui, senão ele não colocaria aqui. Por que eu vou eternizar um conjunto de ideias que não é importante? Esse é o mal do nosso mundo atual, cara? Caramba, eu acabei de perceber isso. Esse é o mal da internet. Porque como a gente eterniza ideias merda. Eu venho aqui e falo um monte de baboseira porque assim, foda-se, eu vou falar pelo dinheiro, eu vou falar porque... Agora, se você parar pra pensar, a gente deveria estar aqui sempre. Deixa que eu vou gravar um vídeo que vai ficar. Cara, eu vou gravar algo que me parece de grande importância e que vale a pena ser dito. Isso é um livro. Ou deveria ser. Então, sendo como tal, ler um livro é bom porque é bom. Não é bom porque alguma coisa depois. Não, porque é bom. Porque é uma oportunidade de convivência com essa pessoa que deixou essa visão de vida e vai transformar o meu ser. Por isso que selecionar o livro é importante. Porque você não seleciona com quem você convive? Você não seleciona as pessoas com quem você conversa? É a mesma coisa. Você vai olhar, com esse cara aqui eu não quero conviver. Com essa pessoa aqui eu não quero conviver. Ou, com este cara é bom que eu não conviva, porque conviver com este cara vai ser pior pra mim. Então tem o livro que você não quero ler porque... E tem livro que assim, não leia, porque é pior pra você. Tem livro que é ruim, porque é ruim. Então, tudo isso é uma defesa da leitura como uma atividade fundamental da vida, não porque ela vai te dar nada para além dela, mas porque ela vai te transformar em si mesma. O ato de você selecionar bons livros e ler esses livros simplesmente é bom para você. Assim como é bom conviver com meus filhos, assim como é bom sentar para conversar com meus amigos, assim como é bom estar perto da minha esposa sem falar nada, um sentado do lado do outro, simplesmente convivendo. Porque é bom, porque não precisa servir para outra coisa. É assim que eu enxergo a leitura. Se você achar que eu estou certo, comenta aí. Se você acha que eu estou errado, comenta aí também. Quero ouvir a tua opinião sobre o que é leitura para você. Tamo junto.